Liderança estratégica na criação de laboratórios de inovação comportamental, implicações e perspectivas para o RH do futuro. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário em que as organizações disputam talento, engajamento e inovação em tempo real, a criação de laboratórios de inovação comportamental desponta como uma fronteira estratégica para lideranças e para a área de recursos humanos. Ao combinar evidências científicas sobre o comportamento humano com desafios concretos de gestão, esses laboratórios tornam-se ambientes controlados de experimentação, aprendizagem rápida e redução de risco na implementação de mudanças culturais e de novos modelos de trabalho. Líderes que dominam essa agenda não apenas respondem às transformações do mundo do trabalho, mas passam a influenciá-las, reposicionando o RH como protagonista na geração de valor para o negócio. Para contratantes de palestras, programas de desenvolvimento de lideranças e treinamentos corporativos, o tema oferece múltiplas linhas de pesquisa e intervenção com alto apelo estratégico e comercial. Podem ser exploradas, por exemplo, experiências de redesenho de processos de gestão de desempenho com base em economia comportamental, uso de estímulos sutis planejados, NADs, isto é, pequenas mudanças no ambiente de decisão que favorecem escolhas mais alinhadas a objetivos organizacionais sem impor comandos diretos, construção de culturas psicológica e socialmente seguras para inovação e modelos de RH orientados por dados comportamentais. Argumentos de impacto incluem o aumento mensurável de engajamento, a melhoria da tomada de decisão em contextos de incerteza, a prevenção de riscos éticos e reputacionais e a elevação do retorno sobre investimentos em pessoas. Ao articular casos, evidências e ferramentas práticas, palestras e treinamentos sobre laboratórios de inovação comportamental tornam-se catalisadores de transformação para conselhos, executivos, gestores de RH e lideranças de linha de frente. Resumo. O avanço das transformações tecnológicas, sociais e econômicas vem reposicionando o papel da liderança e da área de recursos humanos na construção de organizações mais inovadoras, inclusivas e sustentáveis. Nesse contexto, os laboratórios de inovação comportamental configuram-se como dispositivos estratégicos para experimentar, testar e escalar intervenções baseadas em evidências sobre o comportamento humano no trabalho. O artigo analisa de forma crítica como a liderança pode atuar na concepção, implementação e governança desses laboratórios, articulando contribuições da psicologia organizacional, da economia comportamental, da gestão de pessoas e dos estudos sobre inovação. Discute-se o potencial desses ambientes para apoiar decisões de RH orientadas por dados, fortalecer a cultura de aprendizagem contínua, aperfeiçoar práticas de recrutamento, desenvolvimento, gestão de desempenho e bem-estar, bem como mitigar vieses cognitivos e desigualdades sutis em processos organizacionais. A partir de revisão narrativa da literatura nacional e internacional e de documentos institucionais recentes, são apresentadas perspectivas para o RH do futuro, no qual lideranças tornam-se curadoras de experiências comportamentais, mediadoras de conflitos de valor e patrocinadoras de uma ética da experimentação responsável. Argumenta-se que a institucionalização de laboratórios de inovação comportamental depende de alinhamento estratégico, maturidade analítica, compromisso ético e capacidade das lideranças de integrar ciência e prática na gestão de pessoas. Conclui-se apontando desafios, oportunidades e recomendações para gestores, pesquisadores e formuladores de políticas organizacionais. Palavras-chave: liderança, inovação comportamental, recursos humanos, laboratórios organizacionais, transformação do trabalho. Introdução. As transformações associadas à digitalização, à automação e às mudanças demográficas vêm alterando, de forma acelerada, a natureza do trabalho e as expectativas de trabalhadores e organizações. Relatórios internacionais evidenciam que habilidades socioemocionais, capacidade de aprender continuamente e adaptabilidade passaram a ocupar posição central nas estratégias de gestão de pessoas e de negócios. World Economic Forum, 2020, Deloitte, 2023. Nessa conjuntura, a liderança deixa de ser compreendida apenas como função de comando e passa a ser entendida como capacidade de criar condições para que pessoas e equipes aprendam, inovem e cooperem de maneira sustentável. Kotter, 2012, Ulrich, Brockbank, 2017. Paralelamente, a consolidação de campos como a economia comportamental, a psicologia positiva e a neurociência aplicada ao trabalho ampliou a disponibilidade de evidências sobre como pessoas decidem, se engajam, resistem ou aderem a mudanças em contextos organizacionais. Kahneman, 2012, Ariely, 2008, Seligman, 2011.
Em vez de supor que trabalhadores são totalmente racionais, tais abordagens mostram a presença de vieses, tendências sistemáticas de julgamento, atalhos mentais e fatores emocionais que influenciam comportamentos cotidianos, desde a adesão a programas de desenvolvimento até o reporte de condutas antiéticas. Nesse cenário, emergem os laboratórios de inovação comportamental, entendidos como estruturas formais ou semiformais nas quais se planejam, testam e avaliam intervenções comportamentais voltadas à melhoria de políticas, processos e práticas organizacionais, Service et al., 2014, Halpern, 2015. Inspirados em experiências de governos e empresas que passaram a utilizar experimentos controlados, simulações, protótipos e análises de dados para redesenhar serviços e políticas públicas, esses laboratórios ganham espaço em corporações que buscam alinhar gestão de pessoas, estratégia e cultura a partir de evidências sobre comportamento. O problema que orienta este artigo pode ser formulado nos seguintes termos: de que maneira a liderança pode atuar na criação e sustentação de laboratórios de inovação comportamental, de forma a potencializar a atuação do RH do futuro e garantir alinhamento ético, estratégico e humano dessas iniciativas? A pergunta desdobra-se em questões sobre competências requeridas das lideranças, arranjos organizacionais adequados, desafios de implementação e impactos esperados sobre práticas de gestão de pessoas. O objetivo geral é analisar criticamente o papel da liderança na criação de laboratórios de inovação comportamental, discutindo suas implicações para o reposicionamento estratégico do RH diante das transformações do mundo do trabalho. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar conceitualmente os laboratórios de inovação comportamental no contexto organizacional, discutir competências de liderança e condições institucionais necessárias à sua implantação, examinar interfaces entre esses laboratórios e práticas de gestão de pessoas, e apontar perspectivas futuras e recomendações para pesquisa e prática. A justificativa acadêmica reside na relativa novidade do tema no campo da gestão de pessoas no Brasil, em comparação com a literatura internacional, em que unidades de ciência comportamental corporativa têm sido descritas como fontes de vantagem competitiva e de inovação em políticas internas. Brunet, Kahn, 2020, Madaras, Santos, 2021. Do ponto de vista prático, a discussão é relevante porque organizações brasileiras enfrentam desafios complexos, como desigualdades, adoecimento psíquico, rotatividade e necessidade de inclusão produtiva, demandando abordagens que combinem rigor metodológico, sensibilidade ética e foco em resultados. Fischer, Fleury, Urdan, 2021. Ao longo do texto, mobilizam-se citações diretas e indiretas de autores nacionais e internacionais de referência em liderança, inovação, comportamento e gestão de pessoas, em conformidade com a ABNT-NBR 10.520, buscando articular análises conceituais, dados recentes e reflexões críticas interdisciplinares. Desenvolvimento. A noção de laboratório de inovação comportamental em contextos organizacionais dialoga com tradições distintas. De um lado, aproxima-se dos laboratórios de inovação em gestão pública, que utilizam métodos experimentais, prototipagem rápida e participação de usuários para redesenhar políticas e serviços. Parrado, Van Rijn, 2019. De outro, conecta-se a práticas de gestão da mudança e de desenvolvimento organizacional que, desde a segunda metade do século XX, enfatizam a importância de intervenções planejadas sobre cultura, clima e relações de poder. Schein, 2017, Frente, Bell, Zavak, 2006. Em termos conceituais, um laboratório de inovação comportamental pode ser definido como uma estrutura organizada em que se aplicam conhecimentos científicos sobre o comportamento humano para diagnosticar problemas, formular hipóteses, desenhar intervenções, testá-las em pequena escala e avaliar seus efeitos, com vistas à produção de recomendações para decisões organizacionais. Halpern, 2015. Diferencia-se de iniciativas pontuais de treinamento ou consultoria porque pressupõe continuidade, acúmulo de dados, documentação de aprendizados e governança institucionalizada. Autores da economia comportamental argumentam que pequenas alterações no ambiente de decisão, chamadas de NADs, podem produzir mudanças relevantes em comportamentos, como adesão a planos de poupança, uso de benefícios ou participação em programas de saúde. Thaler, Sunstein, 2009. NAD significa empurrão suave, expressão que designa estímulos sutis no ambiente de escolha. Quando transposto para o universo de RH, esse enfoque permite repensar, por exemplo, como são apresentados formulários de benefícios, convites para programas de desenvolvimento, feedbacks, retornos estruturados sobre desempenho, e oportunidades de mobilidade interna, reduzindo barreiras cognitivas e emocionais. A literatura recente sobre RH orientado por dados indica que organizações com maior maturidade analítica em gestão de pessoas tendem a apresentar melhor desempenho em indicadores de produtividade, engajamento e retenção de talentos. Baezens, Vian, Deden, 2021,
Bersin, 2018. No entanto, análises meramente descritivas ou preditivas, sem compreensão profunda do comportamento humano, podem reforçar vieses e injustiças, como quando algoritmos treinados em dados históricos reproduzem discriminações de gênero e raça. O'Neill, 2016, Barocas, Cell BST, 2016. Os laboratórios de inovação comportamental surgem, nesse sentido, como espaços de mediação entre a análise de dados e a compreensão qualitativa de contextos, significados e relações de poder. O papel da liderança na criação e sustentação desses laboratórios é central. Estudos sobre liderança transformacional e liderança ética apontam que líderes capazes de articular visão de futuro, inspirar confiança, estimular o questionamento construtivo e assumir responsabilidade por impactos sociais tendem a favorecer ambientes de experimentação segura. Bayes, Ridio, 2006, Brown, Trevinho, Harrison, 2005. Edmondson, 2019, introduz o conceito de segurança psicológica, entendido como a percepção compartilhada de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, como admitir erros, expressar discordâncias e propor ideias. A segurança psicológica é condição para que experimentos comportamentais sejam vistos como oportunidades de aprendizagem, e não como ameaças à carreira. No contexto brasileiro, autores de referência em gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional têm enfatizado a importância de alinhar políticas de RH à estratégia de negócio e à construção de culturas de confiança e corresponsabilidade, Chiavenato, 2014, Dutra, 2016, Fleury, 2012, Fischer, Fleury, Urdan, 2021. A criação de um laboratório de inovação comportamental demanda que a liderança atue em 3 frentes articuladas: patrocínio político, assegurando recursos e legitimidade institucional, curadoria técnica, conectando o laboratório a conhecimentos científicos relevantes, e mediação ética, garantindo que experimentos respeitem direitos, diversidade e dignidade das pessoas. No plano prático, experiências relatadas em grandes empresas internacionais indicam que laboratórios de ciência comportamental podem apoiar desde o redesenho de campanhas de segurança do trabalho até a revisão de processos de avaliação de desempenho e remuneração variável. Brunet, Kahn, 2020, Madaras, Santos, 2021. Em uma companhia, por exemplo, a simples alteração da ordem de apresentação de informações sobre contribuição para planos de aposentadoria elevou significativamente as taxas de adesão, sem qualquer imposição normativa adicional. Em outra, a reformulação da linguagem e do canal de comunicação do Código de Ética aumentou o número de relatos de preocupações éticas acompanhados de evidências concretas, o que melhorou a capacidade de resposta da organização. No Brasil, ainda que o termo laboratório de inovação comportamental seja menos difundido em empresas, há iniciativas de uso de métodos experimentais, prototipagem e análise comportamental em programas de diversidade, saúde ocupacional, educação corporativa e transformação digital. Barreto, Rosenberg, Silva, 2020, Melo, Bendassoli, 2020. A literatura aponta, porém, para desafios específicos, como estruturas hierárquicas mais rígidas, baixa tolerância ao erro, descontinuidade de projetos em função de mudanças de gestão e limitações de infraestrutura e qualificação analítica em áreas de RH. Costa, Dutra, 2019, Vergara, 2019. Do ponto de vista teóricos, é possível identificar convergências entre a perspectiva dos laboratórios de inovação comportamental e abordagens contemporâneas de desenvolvimento de lideranças. Modelos de liderança adaptativa, por exemplo, ressaltam a necessidade de distinguir problemas técnicos, solucionáveis com conhecimentos e rotinas existentes, de desafios adaptativos, que requerem experimentação, aprendizagem coletiva e mudanças identitárias. Heifetz, Grashow, Linsky, 2009. Nesse sentido, o laboratório pode ser entendido como espaço privilegiado para enfrentar desafios adaptativos relacionados à cultura, diversidade, bem-estar e sentido do trabalho. Por outro lado, é preciso evitar a ilusão de que evidências comportamentais sejam neutras ou bastem, por si sós, para orientar decisões justas. Autores críticos da aplicação acrítica da economia comportamental em políticas públicas alertam para o risco de manipulação de escolhas e de desresponsabilização de estruturas de poder, se intervenções se limitarem a ajustar comportamentos individuais sem enfrentar desigualdades estruturais. Schmidt, 2017, e Young, 2017. Em contexto organizacional, isso significa que laboratórios de inovação comportamental devem ser desenhados com transparência, participação e princípios éticos claros, evitando o uso de estímulos sutis para intensificar metas irrealistas ou normalizar sobrecarga de trabalho. A relação entre laboratórios de inovação comportamental e o RH do futuro pode ser analisada em termos de competências, processos e identidade da área.
Em primeiro lugar, o RH passa a demandar competências em métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa, desenho experimental, análise de dados, compreensão de vieses cognitivos e avaliação de impacto, além de habilidades tradicionais de mediação de conflitos, negociação e comunicação, Baezens, VAN, DDN, 2021, Bersin, 2018. Em segundo lugar, processos como recrutamento e seleção, integração, desenvolvimento, gestão de desempenho, reconhecimento e desligamento podem ser redesenhados à luz de evidências produzidas no laboratório. Em vez de importar modelos prontos de outras organizações, a área testa, em pequena escala, diferentes formatos de feedback, de critérios de promoção, de programas de bem-estar e de jornadas de aprendizagem, avaliando não apenas indicadores de curto prazo, mas também efeitos sobre equidade, pertencimento e clima organizacional. Por fim, a identidade do RH do futuro é tensionada. Em vez de ser visto predominantemente como área operacional ou de conformidade, o RH que incorpora um laboratório de inovação comportamental tende a se posicionar como parceiro estratégico de negócio e guardião da coerência entre discurso e prática em temas de cultura, pessoas e sustentabilidade, Urit, Brockbank, 2017, Fischer, Fleury, Urdan, 2021. Essa identidade, porém, só se consolida quando lideranças de topo reconhecem e valorizam a contribuição da ciência do comportamento para decisões estratégicas, incorporando resultados do laboratório em fóruns como conselhos de administração, comitês executivos e discussões de portfólio de projetos. Dados de pesquisas internacionais recentes sugerem que organizações que investem sistematicamente em experimentação e aprendizagem estruturada em gestão de pessoas apresentam maior probabilidade de alcançar resultados superiores em inovação, engajamento e desempenho financeiro. McKinsey & Company, 2023, Deloitte, 2023. Ainda que tais estudos não se limitem a laboratórios de inovação comportamental, apontam para uma direção em que a combinação entre liderança, ciência do comportamento e RH analítico tende a se tornar diferencial competitivo. No contexto brasileiro, pesquisas realizadas com empresas de diferentes setores indicam crescente interesse em temas como bem-estar emocional, diversidade e inclusão, trabalho híbrido e requalificação profissional, reforçando a pertinência de estruturas capazes de produzir evidências localizadas, sensíveis às especificidades culturais, IPEA, 2021, CNI, 2022. A análise comparativa entre autores clássicos e contemporâneos permite avançar nessa discussão. Enquanto abordagens clássicas de liderança, como a teoria dos traços e os modelos de estilos de liderança, concentravam-se em características individuais de líderes, a literatura recente enfatiza processos relacionais, co-construção de sentido e influência distribuída. Nordhaus, 2019, Graeff, 1997, Crevani, Lindgren, Peckendorf, 2010. Os laboratórios de inovação comportamental coadunam-se com essa perspectiva ao criarem espaços em que lideranças e equipes co-criam hipóteses, interpretam resultados e redesenham práticas conjuntamente, em vez de receberem soluções prontas. Ao mesmo tempo, conceitos clássicos de cultura organizacional, como os de Schein, 2017, permanecem fundamentais para compreender por que certas intervenções comportamentais encontram resistência ou são rapidamente absorvidas, a depender de pressupostos básicos de cada organização sobre natureza humana, tempo, espaço, poder e sucesso. Em síntese, a liderança na criação de laboratórios de inovação comportamental para o RH do futuro requer a articulação entre fundamentos científicos, sensibilidade política, responsabilidade ética e capacidade pedagógica. Trata-se de aprender a conduzir a organização por meio de ciclos contínuos de diagnóstico, experimentação e reflexão, reconhecendo que toda intervenção sobre comportamento implica disputas de valores, visões de mundo e interesses concretos, que precisam ser explicitados e negociados. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo permite afirmar que os laboratórios de inovação comportamental constituem uma das mais promissoras interfaces entre ciência e prática na gestão de pessoas contemporânea. Ao abrir espaço para a experimentação responsável de intervenções baseadas em evidências, esses laboratórios possibilitam que organizações aprendam de forma estruturada sobre o que funciona, para quem, em quais condições e com quais efeitos colaterais em temas tão diversos quanto engajamento, diversidade, bem-estar, ética, segurança e desempenho. O papel da liderança na criação e sustentação desses laboratórios mostrou-se decisivos. Sem patrocínio explícito, alocação de recursos, disposição para lidar com incertezas e abertura para rever crenças consolidadas, os laboratórios tendem a ser reduzidos a iniciativas pontuais, sem capacidade de influenciar decisões estratégicas. Lideranças transformacionais, éticas e adaptativas, que promovem segurança psicológica e cultura de aprendizagem, aparecem como particularmente alinhadas às demandas desse tipo de estrutura.
Ao mesmo tempo, a reflexão crítica inspirada por autores que problematizam o uso de estímulos comportamentais alerta para a necessidade de garantir transparência, participação e respeito à autonomia dos trabalhadores, evitando que intervenções comportamentais sejam utilizadas para legitimar práticas de intensificação do trabalho ou de controle excessivo. Para o RH do futuro, os laboratórios de inovação comportamental oferecem oportunidade de reposicionamento identitário e funcional. Ao incorporar métodos de pesquisa, desenho experimental e análise de dados, a área fortalece sua capacidade de dialogar com a alta liderança em linguagem de evidências, ao mesmo tempo em que preserva sua vocação de mediação humana, cultural e ética. A articulação entre ciência do comportamento, tecnologia analítica e escuta qualificada pode contribuir para respostas mais precisas a desafios como inclusão, saúde mental, trabalho híbrido, requalificação e sentido do trabalho. Como recomendações práticas, sugere-se que organizações interessadas em criar laboratórios de inovação comportamental iniciem com projetos piloto em temas de alta relevância para o negócio e para os trabalhadores, construam equipes multidisciplinares, estabeleçam princípios éticos claros, documentem aprendizados e assegurem espaços de comunicação transparente sobre objetivos e resultados. Programas de desenvolvimento de lideranças podem incluir módulos específicos sobre fundamentos da ciência do comportamento, desenho de experimentos organizacionais e leitura crítica de dados, aproximando gestores das práticas do laboratório. Do ponto de vista acadêmico, abrem-se linhas de pesquisa sobre modelos de governança de laboratórios de inovação comportamental em empresas brasileiras, impactos de longo prazo dessas estruturas sobre indicadores de desempenho e bem-estar, relações entre laboratórios corporativos e unidades acadêmicas de pesquisa e diferenças setoriais na adoção desse tipo de iniciativa. Estudos qualitativos em profundidade, estudos de caso comparados e pesquisas mistas podem iluminar condições de sucesso e fatores de fracasso, contribuindo para o amadurecimento teórico e metodológico do campo. Por fim, a construção de um RH do futuro ancorado em laboratórios de inovação comportamental exige reconhecer que não há neutralidade na aplicação de conhecimentos sobre comportamento humano. Lideranças que assumem essa agenda são chamadas a combinar coragem moral, rigor científico e compromisso com a dignidade do trabalho, orientando a experimentação por valores de justiça, cuidado e sustentabilidade. É nessa convergência entre ciência, ética e prática que os laboratórios de inovação comportamental podem se tornar, de fato, instrumentos de transformação organizacional e social. Referências. 1. Ariely, Dan. Previsivelmente irracional, as forças ocultas que moldam as nossas decisões. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. 2. Baezens, Bart, Viaene, Steen, Dedene, Guido. People Analytics in the Era of Big Data, Changing the Way You Attract, Acquire, Develop, and Retain Talent. Hoboken, Wiley, 2021. 3. Barocas, Solon, Cell BST, Andrew D. Big Data's Disparate Impact, California Law Review, Berkeley, V. 104, número 3, p. 671 a 732, 2016. 4. Barreto, Márcia, Rosenberg, Dulce, Silva, Adriano. Diversidade e inclusão nas organizações brasileiras, desafios contemporâneos para a gestão de pessoas. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 24, número 6, p. 510 a 528, 2020. 5. Beis, Bernard M. Riedel, Ronald E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 6. Bersin, Josh. People Analytics, Hero If a Vengeance and Smarter Than Ever. Oakland, Bersin by Deloitte, 2018. 7. Brown, Michael E. Trevinho, Linda K. Harrison, David A. Ethical Leadership, A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes, San Diego, V. 97, número 2, p. 117 a 134, 2005. 8. Brunet, Eric, Kahn, Jonathan. Behavioral Science in the Corporate World, Applications and Opportunities. Journal of Behavioral Economics for Policy, Sydney, V. 4, número 1, p. 55 a 63, 2020. 9. Chiavenato, Idalberto. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. 10. CNI, Confederação Nacional da Indústria. O futuro do trabalho na indústria, resultados da pesquisa com empresas brasileiras. Brasília, CNI, 2022. 11. Costa, Lígia, Dutra, Joel Souza.
Maturidade em Gestão de Pessoas e Desafios da Transformação Digital no Brasil. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, v. 59, número 3, p. 217 a 231, 2019. 12. Crevani, Lucia, Lindgren, Margareta, Peckendorf, Johan. Leadership, Not Leaders, on the Study of Leadership as Practices and Interactions. Scandinavian Journal of Management, Copenhagen, v. 26, número 1, p. 77 a 86, 2010. 13. Deloitte, Global Human Capital Trends 2023, New Fundamentals for a Boundaryless World. London, Deloitte, 2023. 14. Dutra, Joel Souza, Gestão de Pessoas, Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2016. 15. Edmondson, MC. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 16. Fischer, André Luiz, Fleury, Maria Tereza Leme, Urdan, Flávio Torres. Gestão de Pessoas no Brasil, Desafios e Tendências. São Paulo, Atlas, 2021. 17. Fleury, Maria Tereza Leme, Fleury, Afonso Carlos Correa. Cultura e Poder nas Organizações. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2012. 18. Frente, Wendel L. Beu, Cecil H. Zavac, Robert A. Desenvolvimento Organizacional, Teoria, Prática e Pesquisa. 6. Ed. Porto Alegre, Bookman, 2006. 19. Graef, Claude L. Evolution of Situational Leadership Theory, A Critical Review. Leadership Quarterly, New York, v. 8, número 2, p. 153 a 170, 1997. 20. Halpern, David. Inside the NAD Unit, How Small Changes Can Make a Big Difference. London, W.H. Allen, 2015. 21. Heifetz, Ronald, Grashow, Alexander, Linsky, Marty. The Practice of Adaptive Leadership, Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World. Boston, Harvard Business Press, 2009. 22. IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mercado de Trabalho e Transformação Digital no Brasil. Brasília, IPEA, 2021. 23. Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 24. Cotter, John P. Leading Change. Boston, Harvard Business Review Press, 2012. 25. Madaras, Cristina, Santos, Ana. Corporate Behavioral Science Units, Design, Governance, and Impact. Behavioral Public Policy, Cambridge, v. 5, número 4, p. 487 a 505, 2021. 26. McKinsey & Company, The State of Organizations 2023, Tenant Shifts Transforming Organizations. New York, McKinsey, 2023. 27. Melo, Marisa, Bendassoli, Pedro. Saúde Mental e Trabalho em Tempos de Transformação Digital, Desafios para a Gestão de Pessoas. Psicologia, Organização e Trabalho, Brasília, v. 20, número 4, p. 1233 a 1245, 2020. 28. Nordhaus, Peter G. Leadership, Theory and Practice. 8. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2019. 29. O'Neill, Cat. Armas de Destruição Matemática, como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia. São Paulo, Planeta, 2016. 30. Parrado, Salvador, Van Rijn, Greg. Public Innovation Labs, Experiments in Design Thinking for Policy. Public Management Review, London, v. 21, número 10, p. 1592 a 1612, 2019. 31. Schmidt, Andreas T. The Power to NAD. American Political Science Review, Cambridge, v. 111, número 2, p. 404 a 417, 2017. 32. Schein, Edgar H. Cultura Organizacional e Liderança. 5. Ed. São Paulo, Atlas, 2017. 33. Seligman, Martin E. P. Florescer, uma nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 34. Service, Owen et al. East, for Simple Ways to Apply Behavioral Insights.
London, Behavioral Insights Team, 2014. 35. Thaler, Richard H. Sunstein, KZR, NAD, O Empurrão para a Escolha Certa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2009. 36. Ulrich, Dave, Brockbank, UN. Ora from the Outside In, 6 Competencies for the Future of Human Resources. New York, McGraw-Hill, 2017. 37. Vergara, Silvia Constante, Gestão de Pessoas. 17. Ed. São Paulo, Atlas, 2019. 38. World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2020. Geneva, World Economic Forum, 2020. 39. Yeung, Karen, Hypernude, Big Data as a Mode of Regulation by Design. Information, Communication e Society, London, V. 20, número 1, p. 118 a 136, 2017. Hashtag Estudando como os Empre aprendendo como nunca.